Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a este canal. Eu me chamo Elizabeth Mustafa e hoje nós vamos estudar o pensamento de Herbert Spencer acerca do darwinismo social. Para compreender o darwinismo social, nós temos que dar uma olhadinha no pensamento de Charles Darwin. Como diz o próprio nome, darwinismo, este estudo de Spencer remete à compreensão que Charles Darwin teve no seu trabalho sobre o evolucionismo, sobre a seleção natural, não é? Sobre a modificação da espécie, que hoje nós comprovamos através dos estudos fósseis. Mas naquele tempo, Charles Darwin deu o pontapé inicial para esses estudos, na compreensão que os seres evoluem, que existe uma mudança dos primatas lá na pré-história, no momento em que os primatas se transformam de símios para humanos, existe uma transição, não é? Que Charles Darwin reconhece nos seus estudos. A partir da datação dos fósseis, através do carbono 14, foi demonstrado pelas datas, pela ciência da atualidade, que existia realmente essa transição. Mas a partir do momento em que os estudos fósseis começam a ser datados pelo DNA, retirado da ossada dos símios e dos humanoides, percebeu-se que existe entre os símios e os humanoides um elo perdido, da qual a ciência não pode explicar. E nós fizemos um vídeo para vocês sobre a transição planetária, sobre os exilados da capela, que mostram que neste momento de transição de um para o outro, existe uma modificação na espiritualidade. E é por isso que a ciência materialista não reconhece este elo perdido, mas que nós já temos essa informação a partir dos livros psicografados pelos espíritos superiores que já nos deixaram essa revelação, não é? Nos deixaram essa revelação, mas que não nega o pensamento de Charles Darwin. É preciso fazer essa reflexão mais profunda para que a gente possa compreender qual foi o legado do darwinismo social e por que determinadas situações aconteceram que não foram contributivas para a humanidade neste pensamento, darwinismo social de Herbert Spencer. Então, Herbert Spencer, que era um estudante muito rebelde, desde jovem não gostava de frequentar a escola, deu muito trabalho para seus pais. Não aceitava também ir para a universidade, mas era muito inteligente e um grande leitor. E se tornou um sábio autodidata, ou seja, estudando sozinho, fazendo suas leituras, suas anotações. Herbert Spencer nos deixou grandes informações e contribuições para a humanidade. Ele não só desenvolveu esse pensamento da sociologia, não é? No sentido de aproximar as sociedades em evolução do pensamento de Charles Darwin, dizendo que se os seres evoluem, as sociedades também evoluem. E ele classificou sociedades primitivas, não é? Ele classificou sociedades industrializadas
E ele se colocou da seguinte maneira: existem sociedades que são primitivas, que estão se desenvolvendo e que vão chegar ao estágio, segundo ele, superior, que é o estágio da Europa industrializada. Precisamos perceber que tanto Darwin como Spencer, ingleses, vivia em um período de grande prosperidade da Inglaterra, que era a Era Vitoriana, que nós consideramos a Era Vitoriana a partir da queda de Napoleão Bonaparte na França até a Primeira Guerra Mundial, que a gente conhece como Era Vitoriana, um período em que a Inglaterra era soberana, poderosa, e que seu império era tão grande, que a gente diz que no tempo da rainha Vitória, a Inglaterra nunca dorme. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o Império Inglês, no tempo da rainha Vitória, era tão grande que possuía possessões em todo o planeta. Porque a Inglaterra se desenvolveu a partir da Revolução Industrial. Essa indústria cresce, se expande e ocupa locais no mundo, que nós sabemos que a Índia, a China, não é? O Canadá, parte das Américas, também na Europa, e na África, vão ter possessões inglesas. E essas possessões são a Inglaterra expandindo a sua indústria. Então, neste período, as pessoas que viviam na Inglaterra, na Era Vitoriana, se consideravam aqueles mais desenvolvidos, civilizados do planeta. E o darwinismo social vai fazer esta leitura baseado no pensamento da biologia. Porque a sociologia, quando surge, primeiramente, ela tenta se aproximar da biologia porque quer ter o status de ciência, não é? Nós sabemos que no século XVIII e XIX existe uma negação de tudo aquilo que tiver relação com o que é teológico, com o que é metafísico, assim como Augusto Comte também colocou no estudo do positivismo. Augusto Comte colocava aquelas sociedades primitivas que tinha na explicação da natureza ou na explicação dos fatores da vida, dos dados da vida e da ciência, o poder de Deus, o pensamento divino eram primitivas, não é? Assim como todos aqueles que acreditavam em espíritos, que acreditavam em forças da natureza, que acreditavam na metafísica como princípio de explicação do universo, eram primitivas, medianas. E somente aquelas pessoas que deixavam a explicação da vida, de onde viemos, para onde vamos, através da ciência, eram pessoas civilizadas e evoluídas. Então, Comte traça essa linha evolutiva, Charles Darwin traça uma linha evolutiva a partir dos símios, dos primatas, do evolucionismo biológico, e Herbert Spencer traça uma linha também de crescimento, de evolução, a partir do pensamento social. É por isso que nós vamos denominar o pensamento de Spencer como o darwinismo social. Só que existe um problema nesse pensamento. Porque com este pensamento, ele se considera superior, a Europa se considera superior aos outros povos, aos povos africanos, aos povos hindus, né, da Índia,
aos povos chineses, e eles consideram que, por serem superiores, eles podem ocupar estes locais porque eles querem levar, entre aspas, a civilização. Só que nós sabemos que o século XX, né, que é um momento de expurgo das almas, já foi dito nos livros, vocês podem ver no outro vídeo, da Nova Terra. O século XX é um momento de expurgo das almas que estão aqui atrapalhando o desenvolvimento da humanidade e estão saindo do planeta. Este momento do século XX existe um grande embate, existe a formação das grandes guerras da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Existe também a expansão da revolução socialista, materialista no mundo, que traz grande dor e sofrimento para inúmeras nações. Nós vamos ver no século XX o surgimento do fascismo, do nazismo, pelos alemães e italianos, que vão trazer o pensamento de raça superior, né? Já baseado nessa história do darwinismo social. Se o darwinismo social classifica superiores e inferiores, muito pode se pensar em relação ao extermínio daqueles que são inferiores. Muito pode se pensar em impor regras e leis para aqueles que são considerados inferiores. Muitos pode se pensar, vamos levar a liberdade, o socialismo, a igualdade para esses seres, para o mundo todo, ocupar o mundo todo com a nossa experimentação pseudo-socialista, para que as pessoas possam se tornar iguais, quando nunca vão se tornar iguais, porque são diferentes. Então esse é um pensamento muito flexível que engendra inúmeras teorias, e muitas delas genocidas, muitas delas de sofrimento, muitas delas de imposição militar, de imposição cultural aos povos que ainda precisam caminhar nessa sua trajetória evolutiva. Nós temos também nesse período a revelação espírita, que veio no século XIX exatamente mostrar ao mundo que existe um plano maior para além da visão materialista, que traça um roteiro evolutivo da humanidade, mas que este roteiro evolutivo não é possível ser visível a olho nu. Por quê? Porque está escrito noutro plano. Muitos momentos evolutivos são desenvolvidos no plano astral. Então, quando a gente pensa que tudo pode ser medido com a métrica materialista, Kardec e a sua revelação, assim como tantos outros escritores, tantos outros médiuns, vem nos mostrar Leon Denis, Pietro Baldi, Gabriel Delany, não é? E toda a obra de Chico Xavier, André Luiz, Emmanuel, vem nos mostrar que o que existe aqui na matéria é apenas um rascunho da espiritualidade e que é lá que pode se perceber verdadeiramente a evolução. Teve uma pergunta que me fizeram, se Allan Kardec bebe nas águas de Spencer, de Comte. Não. Allan Kardec é parte de um momento em que a discussão evolutiva, a discussão do progresso está em alta, porque a partir da industrialização no mundo, o progresso é visto como uma coisa maravilhosa e todas as pessoas querem progredir e as nações espalhar esse progresso para o mundo inteiro. Kardec vem nesse pulsar dessa discussão, mas a obra kardeciana é obra de revelação, não é obra de inscrição, de reflexão filosófica. Kardec não faz o seu trabalho prisioneiro no seu quarto a refletir.
e a criar uma teoria a partir daquilo que olha, daquilo que estuda. Kardec apenas codifica o grande saber espiritual que já vem de milênios e de outras civilizações, que nós já sabemos, que já tinha esse conhecimento, mas que estava apenas disponível aos círculos iniciáticos, aos sábios, aos sacerdotes. E no momento do século XIX é determinado pela espiritualidade que esse conhecimento venha à tona, porque a humanidade já está pronta, já está madura para perceber que existe um plano maior, um plano espiritual de evolução. E Spencer, Comte, Darwin tem essa intuição dentro de si, essa descoberta, e faz ali aquele trabalho que traz muitas verdades, todos eles trazem, mas nenhum tão completo como está no Espiritismo. O Espiritismo tem a chave, que é a reencarnação. A reencarnação é a chave que mostra que nós estamos em evolução. Quando termina um ciclo evolutivo na matéria, podemos reiniciar e continuar em outra vida, fazendo com que essa evolução se dê não só aqui no plano material, mas também no plano espiritual. Então nós evoluímos em dois mundos, no plano astral e no plano material. Então, falando um pouco mais sobre o desenvolvimento das sociedades, nós vamos perceber na codificação que existe um projeto para cada país, um projeto evolutivo para que os países recebam do alto a revelação, estejam propícios a se desenvolver, mas que essa revelação e esse desenvolvimento não fique circunscrito apenas àquele grupo, apenas àquela nação. Que esse conhecimento seja levado para o mundo inteiro. Sempre foi assim desde o começo. Nós vamos observar lá no comecinho, quando entraram os primeiros capelinos no planeta, que nós já conversamos sobre isso em outros vídeos. Hebreus, egípcios, indianos e arianos são os capelinos que vieram de outro planeta, de outro sistema, ajudar a evolução da Terra. E cada um grupo desses teve uma missão. E a missão dos hebreus, a missão dos islamitas, era exatamente guardar as leis de Deus. Por isso que são os construtores da Bíblia. Mas que essa lei de Deus, ela tinha que se espalhar por todo o planeta. Assim como o Brasil tem a missão do Evangelho, de levar o Evangelho para o mundo inteiro. Já foi nos revelado isso pelo livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E a Inglaterra, que fez a Revolução Industrial, precisava levar este conhecimento para o mundo inteiro, mas não para dominar, não para massacrar populações. Era necessário que a indústria se fizesse, porque o planeta tem que evoluir, as nações têm que evoluir. E o contato entre os povos também tem que acontecer, porque já nos foi dito por Kardec, naquele capítulo que fala sobre lei de sociedade, que as sociedades elas não podem se desenvolver isoladas. É necessário contato umas com as outras. Nenhum grupo social evolui isolado. Então é necessário que a África entre em contato com a Inglaterra, com a França, com a Alemanha. É necessário que os hindus entrem em contato com os outros povos, que os chineses, não é, a China milenar, entrem também em contato com os outros povos, porque vai chegar um momento de desenvolvimento tão grande no planeta que vai ser impossível o isolamento, como é a forma que estamos vivenciando hoje com a globalização. A globalização é um fenômeno natural. Em vários e vários momentos do mundo, do planeta, nós tivemos a globalização. Nós tivemos a globalização quando Alexandre o Grande faz uma revolução, não é, do pensamento grego e traz o helenismo para todo o Oriente. Então ali é uma globalização. O Alexandre o Grande espalha o grego por todo o Oriente, já preparando para Paulo de Tarso futuramente pregar o Evangelho. Então
existiu globalização desde os tempos, desde os primórdios. Quando Portugal e Espanha se tornaram os navegadores para o mundo inteiro, eles navegavam o mundo inteiro, cortaram os mares, trazendo, levando a cultura, trazendo, levando produtos, trazendo, fazendo comércio com o mundo inteiro. Mais um momento de globalização. E nós hoje estamos experimentando mais uma vez, tendo essa experiência de expansão do conhecimento, de troca de culturas. É um fenômeno natural da humanidade. O que não é natural é a exploração. O que não é natural é um país massacrar o outro, escravizar o outro, impor suas regras culturais ou militares a outro. Isto é uma escolha humana que vai trazer prejuízos. É tão claro isso na história, no caminhar da história, a percepção de que quando esses contatos são grosseiros, vão trazer prejuízos para ambos os lados. Nós vamos ver aqui, neste momento, a indústria, quando nasce, ela precisa se desenvolver, precisa de mercados consumidores, precisa se instalar em áreas que são menos problemáticas, porque quando a indústria se expande, nós vamos ver uma indústria na Inglaterra surgindo e formando o proletariado, aquele grupo de operários, que de forma sofrida auxiliam no trabalho do desenvolvimento da indústria, e que essas pessoas moram mal, moram nos cortiços, que ficam no entorno das indústrias, em casas, péssimas condições, com várias famílias amontoadas e hábitos que vão se tornando cada dia mais promíscuos. E essas pessoas se envolvem com muita bebida, não é o caso do gin, que aí é uma droga muito usada pelas pessoas ali desse período. E que as crianças vão para as fábricas, as mulheres vão para as fábricas ganhar salários ínfimos e sofrem e perdem órgãos nas máquinas ainda obsoletas. Essa indústria vai se desenvolvendo sobre a égide de grandes sofrimentos da humanidade. E o sindicalismo começa a se formar, fazendo com que os operários façam greves e recebam vantagens que aos poucos vão se formando em leis de proteção muito justas aos trabalhadores, mas que vão trazer tarifas, taxas e impostos muito altos para aquelas indústrias que estão nascendo. Então é preferível colocar uma indústria na África, por exemplo, na Índia, em outro país, que tenha muita mão de obra, que tenha matéria-prima próxima para que a indústria possa explorar o local e que tenha também um mercado consumidor para poder expandir essa indústria nascente, essa indústria que se espalha no século XIX, no século XX. E aí vão surgir os conflitos de uma corrida industrial, porque todos os países também vão querer acesso a essas áreas. E nós vamos ver a África ser dividida, e a entrada de vários e vários países ali para a exploração da África. Nós vamos ver a Índia ser ocupada, causando inclusive um impacto muito grande na cultura milenar da Índia. Nós vamos ver na China também a entrada dos ingleses, levando muitos chineses ao vício do ópio, que é um símbolo do imperialismo inglês lá na China. Então nós vamos ver esse sofrimento se espalhando, mas que na realidade não deveria ser feito assim. Tanto é que quando chega lá no século XX, os Estados Unidos vão ter a quebra da Bolsa de Nova York em 29, que é fruto da superprodução da indústria, mostrando que se essa indústria fosse construída de forma mais humana, de forma que o mercado pudesse consumir, as pessoas pudessem consumir mais os produtos e ter mais uma igualdade entre os povos, uma harmonia
entre o desenvolvimento industrial e também o desenvolvimento das nações, esse embate seria mais ameno. Mas nós já sabíamos, porque foi nos informado através da psicografia do Chico, não é? Através da psicografia de vários e vários livros que nós temos aqui, faz parte do meu estudo, vários livros como esse aqui, O Planeta Terra em Transição, não é? Pelo Espírito de Ismael. Nós temos aqui, Pietro Baldi, A Nova Civilização do Terceiro Milênio, não é? Nós temos esse Exilado da Capela, que eu falei para vocês também, que fala sobre desenvolvimento. E também temos esse aqui de Ramatiz, o Evangelho à Luz do Cosmos, que já conversamos em outro vídeo. Então, todos esses livros nos falam que no século XX vai ser um século de muito sofrimento, de muita dor. E esse pensamento de Spencer, ele vai fomentar, ele vai pavimentar essa dor, esse sofrimento expansionista, esse causado por essa expansão desenfreada da indústria, fazendo com que nações inteiras, por disputas de espaços, cometam crimes hediondos, como é o caso de todas as guerras que aconteceram nesse período. Então, deixo aqui um alerta para que nós possamos compreender a evolução, mas uma evolução calçada no pensamento de Jesus, de harmonia e de amor ao próximo. Porque é essa evolução que nós precisamos traçar agora no século XXI, superando toda a crise que tivemos no século XX de sofrimento, de dor, e transformando esse sofrimento e essa dor em aprendizado, para que a nossa evolução agora fique realmente, verdadeiramente calçada na nova terra de luz e harmonia que se inicia. E nós vamos agora encerrar o vídeo com essa reflexão. Espero que vocês estejam gostando do estudo, que volte outros vídeos, faça essa leitura, para que você perceba que existe um plano maior, que Jesus está no leme, porque é o nosso governador do planeta Terra, e que nós aqui por Ismael também estamos caminhando para essa luz, essa harmonia que se inicia. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha, se inscreve no canal. Muito obrigado!